Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas têm o objetivo de fazer um alerta com tudo que desenvolvemos, aprendemos, executamos ao longo de cerca de 35 anos, levar de uma forma gratuita, com 10 minutos todo dia, pelo canal YouTube do engenheiro Mauro Lozano, como está na tela do nosso vídeo, de tal forma levar essa experiência de uma forma que ela se alastre, né? Por todos aqueles que estão envolvidos, que tiveram envolvidos e que virão estar envolvidos com escavação, né, do solo e com o aterro do solo, que é o objetivo que o homem tem de planificar o terreno para o seu uso. O homem precisa estar habitando em lugares terraplenados, e com isso envolve todo tipo de obra, todo o acesso, rua, avenida, estrada, ferrovia, aeroporto, né, barragens, escavações industriais, loteamentos, tudo que mexe com a crosta escavando é aterro. E tem uma norma, que é 8044, que norteia o que deve ser feito. E então, na nossa mini aula, vamos apresentar hoje esse problema geotécnico, né? Vamos apresentar um problema geotécnico, mas que acontece em N formas diferentes, né? Como o próprio ser humano tem problemas, N formas diferentes desses problemas de terraplanagem, né? E a gente tem alguma experiência no sentido de estar transmitindo 10 minutos por dia, como eu já falei, né? De como evitar ou mitigar esses problemas. Primeiro é lembrar da norma, como eu falei, 8044, que vai dizer todo o procedimento, porque a sociedade já aprendeu a conviver com esses problemas e exigir, então, nos seus projetos, através da norma, exigir que os projetos, então, estejam avaliando essas possibilidades de ruptura, de trazer problemas de terraplanagem à sociedade. E como evitar os problemas, como antecipar, como prevenir o problema de terraplanagem? Primeiro é conhecendo a norma, aplicando a norma, né? Mas mesmo sabendo a norma, aplicando a norma guarda per si uma série de questões, não é uma receita que vai dar o bolo certo, seguir a norma. Tem uma série de detalhes, lá estão só os principais condicionantes de projeto. E que já então fala que nós temos que conhecer a superfície do terreno onde se vai fazer a obra de terraplanagem, né? E o se pretende fazer, né? Então, a norma cita esse desenho, né? Ou nós estamos aqui também citando, né? De tal forma fala do corte numa encosta, né? E o aterro numa encosta. Pode ser em qualquer tipo de terreno, né? Uma barragem, nós temos dois ombreiras e nós vamos fazer um aterro, em qualquer situação, talude, né? E aqui está uma configuração, eu não vou ficar lendo aqui, mas é importante vocês verem que desde 1978, então, já tem ilustrações mostrando todo o nome que poder-se-ia colocar nas várias porções de uma ruptura, né? O cume da ruptura, fissuras no cume, quer dizer, trincas que aparecem aqui, superfície original da terra, onde estava, aqui, o flanco direito, depois do outro lado do ser esquerdo, região principal da ruptura, enfim, ele configura uma ruptura. E é disso que nós estamos falando, dessa ruptura. Nós temos que evitar isso, porque isso pode levar, e levará, a problemas, no mínimo, problemas éticos, né? Porque rompeu, não deu certo a obra, problemas materiais, prejuízo material, nós temos o prejuízo de vidas humanas, né? Máquinas, equipamentos, vida humana, e isso pode ser maior ou menor, dependendo da proporção dessa ruptura, né? E também há as coberturas, empresas de
de seguro, né, que cobrem essas obras de terraplanagem, no sentido que elas devem seguir os procedimentos da boa técnica para serem asseguradas. E uma vez que asseguradas há a ruptura, então pareceu uma briga da companhia de seguro com o proprietário que demanda aquela obra. É o dono do terreno ou o dono da obra, né, que demanda aquele problema. E aí nós conhecemos várias brigas judiciais aí dos interessados, de tal sorte que cada um defendendo sua parte com relação a se houve erro de engenharia, não houve erro de engenharia. E nossa intenção aqui, exatamente antes que nós venhamos estar envolvidos nisso, né, como que nós podemos nos precaver, nos prevenir? E começa com a norma. E aí a norma vai falar do que ela imagina. Então, por exemplo, essa ruptura é um prejuízo muito grande para os envolvidos, né? E aí viram muitas vezes uma briga, né? Um litígio, fora os prejuízos materiais. Nessa não houve risco de vida humana, risco houve, né? Não houve morte, não houve acidente, mas vejamos um pouquinho sobre essa foto, né? As dimensões dela são muito grandes, né? Nós temos aí na direção do nosso horizonte cerca de 70, 100 metros e na altura cerca de 20, 30 metros, né? E essa obra teve um cuidado todo com relação a cortes, escavações para demandar esses solos, né? Controle tecnológico, né? Sondagens. Mas e aí, por que rompeu, né? Rompeu porque houve uma falha de alguma forma no sistema, né? E essa falha pode ser vários tipos, pode ser da topografia, que faltou informação, pode ser a questão do tipo de solo que tinha na base desse aterro, pode ser com relação aos tipos de solo que foram aí compactados, a eficiência, a observação do controle tecnológico desse aterro, né? Pode ser com relação aos níveis d'água que não foram bem identificados, com relação à sazonalidade, pode estar ligado a cálculos de estabilidade talude, mal definidos, pesquisados, parâmetros de resistência dos solos, quer seja da fundação, quer seja do aterro, também feito de uma forma inadequada, né? Então são muitos problemas que possam ter ocorrido para ter esse problema de terraplanagem. Mas o que então nós queremos na nossa mini aula? Nós queremos alertar sobre isso. Por isso que a gente traz fotos de experiência que vivemos, de tal forma a que como uma função social, pelo conhecimento, pela nossa experiência, não queremos que você que está me ouvindo, né, ou até os seus amigos, os sócios, enfim, companheiros que estão envolvidos aí em escavações e aterro, venham a ter o mesmo prejuízo, né? E como prevê, primeiro, vai lá no Google e projeto geotécnico, ou a norma NBR 8044, vocês vão ver que o resumo do que eu estou falando está lá nessa norma 8044, quando se fala em escavações e aterros. Está lá, é o resumão, né? Mas todo dia nós estamos aqui, nós estamos já na 31ª semana, todo dia, 10 minutinhos falando do que a norma tem a função de prevenir. Mas, mesmo utilizando as normas, como eu falei nesse caso, né, mesmo utilizando as normas, existem muitas nuances com sazonalidade, com propriedades dos solos, com programa de investigação, com acompanhamento das coletas de amostra, transporte de amostra, os ensaios de laboratório, a instrumentação, a previsão de desempenho dessa obra, acompanhamento, a parte de liberação das camadas, como foram liberadas, e os parâmetros que devem ser utilizados na fase de projetos e depois verificados na parte de execução. Porque uma coisa é fazer um aterro
simulado no laboratório, a outra coisa é fazer a obra, com as intempéries todas de chuva e sol, e noite e dia, e que vão ensejar, com chuvas, etc., um controle tecnológico do aterro, e esse, então, que pode ter sido a falha de um certo problema. Eu diria, tudo isso que eu falo aqui são objetivos para alertar, porque são a causa de problemas de patologia, de rupturas de terraplanagem. Bom, obrigado, compartilhe a nossa mini aula, compartilhe o nosso projeto, venha participar, workshop todo dia das 16 às 17, estou esperando você para trabalhar com você, para trabalhar com os senhores, as senhoras, o senhor, de tal forma que a gente possa ter uma comunhão para dar glória a Deus, mitigando problemas aí para todos nós. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até a próxima mini aula.